Estádio do Dragão foi feito num contexto do Euro 2004. Digamos, o primeiro desafio foi tentar convencer, digamos, entre aspas, o dono de obra do tipo de estádio que se pretendia fazer. O estádio foi feito numa colaboração muito direta com o Gabinete de Arquitetura. Em particular foi o arquiteto Manuel Salgado, que era o responsável pelo projeto de arquitetura. Eu, desde o início, tive que enfrentar, digamos, essa discussão sobre a tipologia do estádio com o próprio dono de obra. Como é natural, sendo clubes de futebol, há logo ali uma rivalidade futebolística que se reflete no tipo de imagem de estádio que se pretendia, tendo em conta o enquadramento naquele espaço urbano do estádio. Portanto, pretendeu-se fazer uma imagem de uma estrutura que arquitetonicamente se enquadrasse e não chocasse com aquela envolvente e que ao mesmo tempo também fosse ao encontro daquilo que pretendia o dono de obra, que não tivesse à partida qualquer semelhança com os outros. O único grande estádio que estava de facto em projeto e que estava a andar na altura era precisamente o estádio de Alvalade. O segundo desafio foi saber que tipo de estrutura havíamos de fazer ali. Depois de refletir um bocadinho, pensei que talvez uma imagem que se enquadrava bem ali naquele espaço era uma estrutura o mais simples possível, mais minimalista possível, e por isso pensei que a melhor ideia era fazer dois grandes arcos que suportariam a estrutura principal da cobertura. Depois, nas outras duas partes, aquelas partes que ficam por trás das balizas, ao fim e ao cabo, era uma estrutura que atingia ali cerca de 90 metros de distância, ali entre pilares. A estrutura em si era semelhante à restante parte. A grande diferença era que nos vãos principais, que tinham cerca de 190 metros, quase 200 metros, eram dois arcos, ao fim e ao cabo, duas vigas treliçadas, trianguladas, que lá vê, que têm no centro do vão, tem 11 metros de altura, tem ali precisamente a mesma altura do tabuleiro ali da ponte 25 de Abril, não é? Portanto, para ter uma ideia da dimensão. Era preciso pôr aquela estrutura lá em cima, evidentemente, teve que se pensar como é que aquilo ia ser construído, como é que montávamos ali a cobertura. Tudo isso foi feito com base, primeiro, em modelos muito simples, cálculos preliminares, quase feitos à mão, e que indicavam sobre a viabilidade de executarmos aquilo. Passou-se a uma série de fases de estudos aerodinâmicos, do efeito do vento na cobertura, o tipo de revestimento que havíamos de fazer, foi um desafio importante. O Estádio do Dragão tem uma estrutura revestida a placas de policarbonato. Atualmente, que eu saiba, é a maior superfície de policarbonato a nível mundial. Finalmente, um desafio que parece que as pessoas nem fazem a menor ideia quando olham para lá, é que aqueles dois grandes tubos, são tubos de 700 milímetros de diâmetro, portanto 70 centímetros, que constituem as duas, a corda superior, a parte de cima daquela estrutura triangulada e a parte de baixo. Aquelas peças vão apoiar-se naquelas duas grandes paredes de betão armado que vêm, e aquilo é feito com uma articulação, portanto é feito com uns apoios em rótula. Provisoriamente tínhamos aqueles apoios instalados e com macacos hidráulicos, e que iam sendo aliviados à medida que a estrutura ia sendo descimbrada no sentido de íamos retirando os apoios provisórios, e portanto aquelas cargas iam passando para aquelas duas grandes paredes. A força contra aquelas duas paredes ali eram 1000 toneladas, portanto aquilo estava suportado com os macacos hidráulicos e que tinham que ser retirados para termos a garantia. Aqueles macacos hidráulicos para que é que serviam? Serviam para nós aferirmos, precisamente em termos de cálculo,
se aquilo que tínhamos previsto estava certo. E, portanto, se não tivesse certo, exatamente, também não era muito problema, porque o próprio macaco permitia ajustar a força que lá ficaria. O que nós queríamos era que ficasse ali aquela força. Então, pusemos ali aqueles macacos e é como num carro, quando levanta um carro, não é? Mete um macaco, se quiser saber a força, se fizer o manómetro, sabe qual é a força que lá mede, que lá instala. Ali também é a mesma coisa. E lembro-me de estar até às tantas da noite com a equipe ali à minha volta a pensar como é que não temos espaço para tirar estes macacos. Temos isto montado, mas agora não temos espaço. E aquilo foi desde meio da tarde até à noite e não vinha de facto uma ideia boa, porque se mexíamos na força dos macacos para conseguir tirar os macacos, estragávamos o negócio todo. Então, às tantas surgia a ideia, e porquê é que os macacos não ficam lá? Quanto custam os macacos? Não é? Porquê é que não deixamos lá os macacos? Soldamos isto aqui toda à volta, a força está certa, soldamos à volta, o custo do macaco é irrisório, ao pé dos milhões que estão aqui envolvidos. Isto não tem essa expressão. Então vamos a fazer isto. Foi a ideia excelente, fechou a noite. Vamos soldar, pomos uma chapa à volta, soldamos isto, os macacos ficam aqui, está o problema resolvido. Pá, pronto, ficaram lá os macacos. Este caso, como disse, foi até um excelente exemplo de colaboração em termos de engenharia e de arquitetura, não é? Porque trabalhámos desde o início. Nem sempre isso é possível. A arquitetura anda muito à frente, não é? Anda à frente e depois a engenharia vem depois. Isso, do meu ponto de vista, quando se tratam de obras deste tipo, que são estruturas especiais, é muito inconveniente, do meu ponto de vista. Os conceitos vão se sedimentando, não é? E se um conceito está mal, por exemplo, um conceito arquitetónico, que do ponto de vista estrutural não faz sentido, que aquilo não funciona, o que é que depois a engenharia vai fazer? Vai tentar fazer com que aquilo funcione, mas funciona entre aspas, porque é sempre uma má solução. Porquê? Porque a solução nasceu mal de início, foi mal pensada. E em boa hora, por exemplo, o técnico aqui tem um pequeno curso pequeno em dimensão, não é? De arquitetura, onde os arquitetos e os engenheiros convivem, que eu fui um impulsionador dessa ideia, que era importante ter esse polo que fizesse gerar esse contacto. E eu sou o mais possível defensor desse tipo de contactos. Os materiais dentro do ramo da engenharia de estruturas, evidentemente que os materiais principais com que nós trabalhamos hoje em dia é o betão e o aço nas estruturas metálicas. Em termos de inovação propriamente dita, nesta obra, a parte que me questionei mais sobre aquilo que estava a fazer foi precisamente a estrutura principal para suportar a cobertura. Eu resolvi fazer um arco só, um plano só e que tem aquelas diagonais para trás que sustentam, digamos, o próprio arco. E havia que ter a sensibilidade para que qualquer modelo que fizéssemos não passava de um modelo e, portanto, era suscetível de nos levar a resultados que não fossem aqueles que nós estávamos a pensar. E, portanto, havia que aferir como é que a força que lá ficava era aquela força que nós pretendíamos em termos de cálculo. A matemática e a física estão por trás de tudo aquilo que é a engenharia. Se for ver, todas as aplicações que nós elaboramos, com base desde modelos de cálculo, verificações experimentais, etc., vão basear-se aqui? Vão basear-se nas leis da física e a física vai, evidentemente, recorrer à matemática para traduzir os seus princípios e procedimentos. E, portanto, a matemática e a física têm tudo. Portanto, é absolutamente indispensável esse domínio da matemática e da física para que as ciências aplicadas possam progredir, não é? Numa obra deste género, tem que trabalhar desde o engenheiro da drenagem até o engenheiro eletrotécnico
o problema da drenagem, a drenagem de uma cobertura daquela dimensão é um problema complexo do ponto de vista hidráulico, quer dizer, como é que a água sai dali, não é? E, portanto, isso tem que ser pensado, porque isso vai influenciar se o engenheiro que está a projetar a obra, ou todo o projeto geral daquilo, não tiver a sensibilidade, onde é que vai pôr os sistemas de drenagem daquilo, que dimensão a mais ou menos é que aquilo vai ter, não é? Ele não consegue depois conceber a estrutura, porque às tantas faz uma estrutura que pode estar muito bonita ou não sei o quê, e depois vem a conduta da drenagem ou não sei o quê, que lhe aparece num sítio completamente inconveniente e que lhe estraga aquilo tudo. E, portanto, esse tipo de problemas é fundamental. O problema da iluminação é um problema também fundamental. Essas áreas, está a ver, a eletrotecnia, a hidráulica, etc., mesmo problemas acústicos, os problemas de conforto, onde os problemas ali, por exemplo, que se teve que ver, que não tem nada a ver com nenhuma dessas áreas, é, por exemplo, qual é o efeito do vento nas pessoas que estão nas bancadas, porque se os topos estão abertos, esse efeito é importante, mas no jogador que está lá em baixo, é um problema que se põe, medimos, foi a única forma, não é? Porque as pessoas dizem assim, mas isto aqui é uma zona com o vento e tal, e, portanto isto pode afetar o tipo lá está a jogar a bola e o vento sobre a bola. Isto as modulações para uma coisa destas, em termos matemáticos, são complicadíssimas, não é? E, portanto, neste caso, tínhamos um modelo, posto lá, da mesma forma que medimos o efeito do vento na cobertura, fomos medir o vento também no jogador que estava lá embaixo, não é? E sabíamos mais ou menos, para um vento de uma velocidade frequente ou corrente para o funcionamento do Estado, não interessa estar a projetar para ventos de 150 ou 160 km por hora, porque nesse dia não há ninguém no jogo, não há ninguém no Estado. E, portanto, mas para ventos correntes, qual era o efeito que ele sente? Qual é a força que ele sente? Desequilibra, não desequilibra, etc. E, portanto, esse tipo de coisas tem que ser feitas em conjunto com a arquitetura, evidentemente, do próprio Estado, não é? Tem que ser pensada.